a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Quando os saduceus ficaram impactados com a mensagem de Jesus Cristo, segundo está escrito no Evangelho segundo São Mateus, viram que tinham que interrogar a Jesus Cristo. Procuraram para experimentá-lo, continuamente experimentavam Jesus Cristo. Os fariseus, os saduceus, as pessoas doctas na lei, queriam experimentar a Jesus, ver se ele tinha capacidade de resposta, se podia responder às mais variadas questões. E ao fazê-lo, Jesus Cristo respondeu-lhes de uma forma acerca de qual era o mandamento mais perfeito da lei. Ele disse-lhe: uma coisa só, amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? É necessário entendimento e é necessário cada vez mais responder às mais variadas questões que afrentam os cristãos, os filhos de Deus. Hoje sucedem muitas coisas e até ao dia de hoje, desde Jesus Cristo até agora e anteriormente no Antigo Testamento, sucediam as mais variadas coisas. No entanto, há uma pergunta e este é o título desta mensagem. Não há uma causa? Pergunta-te a ti. Não há uma causa. As pessoas, quando se encontram nas mais variadas tipos de circunstâncias nas suas vidas, muitas das vezes esquecem-se que há uma causa. Vivemos nos tempos nos quais parece que somos, como diz um ditado e um refrão, à juventude dos anos 70, rebeldes sem causa. Muitas das vezes parece que não temos a capacidade para dar resposta às necessidades que existem à nossa volta. O cristão vai ter que responder a muitas perguntas que lhe fazem. Por isso há uma ciência que é a apologética. A apologética vem da palavra apologia, do grego, e não deriva do inglês apologize, ok? Muitas pessoas, apologética, apologize, apologia, não. Não é apologize, que apologize significa pedir desculpas. Se tivéssemos que pedir desculpas por tudo aquilo que nós fizemos que não agrada a Deus, continuaríamos todos os dias da nossa vida continuamente a pedir desculpa, 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 desculpa. O que eu digo é que é necessário ter capacidade para dar respostas. É necessário nestes tempos em que parece que o sistema de valores se foi perdendo, é necessário que a Igreja, que tu e eu, saibamos dar respostas às mais variadas perguntas. A apologética é, conforme diz a derivada palavra do grego, dar uma defesa, dar uma resposta. Tal qual como diz a palavra de Deus em 1 de Pedro 3, 15 e 16, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Amém? Dar resposta. Noutra passagem bíblica de Atos, em que se enuncia a palavra apologia, significa explicar. Explicar, fazer claro a verdade do Evangelho, fazê-la transparente, capaz de qualquer pessoa a poder perceber. Isso é aquilo que nós devemos preparar-nos na leitura, na oração, para que possamos dar resposta. Estudar a ciência da apologética significa estar preparados para dar resposta da esperança que há em nós. Paulo, quando escrevia aos Filipenses, no verso 15, disse: é verdade que alguns pregam ao Cristo, mas pregam-no por inveja e contenda. Mas outros, no entanto, fazem-no de boa mente. Estes fazem-no por amor, sabendo que fui posto por defesa. Sabendo que fui posto para dar resposta. E sabendo que Jesus Cristo
é a suprema resposta. Amém? Amém, irmãos? Não sei quantas vezes te fazem perguntas e não sei se tens a resposta. Mas há muitas questões. Nomeadamente as crianças fazem muitas questões. Há questões que se relacionam com o conhecimento do Evangelho. Há questões que vão vir à nossa vida que se relacionam com a coerência do Evangelho. Há questões que se vão vir às nossas vidas que se relacionam com a capacidade de explicar o Evangelho. Há questões profundas. Muitas pessoas muitas vezes educadas, perguntam porquê é que Deus se fez tão difícil de acreditar nele? É uma pergunta, de certa maneira, muito profunda, que há que ter a capacidade de respondê-la. Mas há questões generalizadas e que não são tão profundas. Por isso eu queria ir a uma questão um bocadinho generalizada. Por isso o título da mensagem é Não há uma causa. E eu estive à procura de uma cotação que eu vi de um cristão que antes era um ateísta, que chamava-se Malcolm Baldrige. Era americano, esteve a trabalhar na BBC e durante os anos 70, depois da sua conversão a Cristo, foi uma voz da moralidade e da efetividade da palavra de Deus para dar respostas às questões da sociedade, para dar respostas às necessidades que existem prementes, quer na sociedade que não conhece a Deus, quer numa igreja tão vasta que muitas vezes parece, porque o seu entendimento está entenebrecido pela vaidade da sua mente, pela vaidade dos seus quês. E este homem tinha uma facilidade de capturar a verdade e de transpô-la em palavras. E ele dava uma visão geral daquilo que ele naquele então via acerca do homem sitiado e localizado no mundo. E quoto: é difícil desistir de uma conclusão, que o homem do século XX decidiu abolir-se ele mesmo. Cansado de tentar ser ele mesmo, criou tédio da sua própria riqueza, impotência da sua erotomania, vulnerabilidade da sua própria força. Ele mesmo é aquele que faz soar a trompeta que derruba as paredes das suas cidades, até que ele finalmente se educa na imbecilidade, trocando-se em estupidofação, e ele mesmo mata-se como um cansado brontossauros e fica extinto. Amém? Uma visão geral do ser humano no século XX. O ser humano que, ao querer, de alguma maneira, alcançar tudo, vivendo como vive numa cultura de hedonismo. Vocês sabem o que é o hedonismo? Eu gostaria, porque às vezes há pessoas que podem não saber. O hedonismo é uma doutrina moral, filosófica, que consiste que o único propósito da vida é buscar o prazer e a satisfação pessoal. E é isso que vemos. O homem fica com tédio porque a sua riqueza já não lhe dá qualquer tipo de prazer. O homem, o seu erotomismo, a sua capacidade de manifestar-se em todas as suas habilidades, potências anímicas, potências mentais, ao fim e ao cabo, vão-se as suas forças. O que mais me toca nesta afirmação é que ele diz: o homem educou-se, tendo educado-se em imbecilidade. Hoje as pessoas querem responder às questões mais prementes da vida com vãos conceitos humanístico-religiosos que não transformam a alma, que ficam à superfície de poder responder às questões da necessidade do ser humano. Hoje em dia reina o relativismo, que é nada mais, nada menos que uma teoria que se baseia na relatividade do conhecimento, na relatividade do entendimento. E isto não podemos dizer, não, isto é o que se passa na sociedade. Não, isto é aquilo que ocorre dentro da igreja. E mais que nunca, a cada dia, levanta-se o antiteísmo. Aqueles que são contra aceitar que há Deus. Significa uma filosofia que suporta a oposição da natureza humana contra a natureza divina. Como diz a palavra de Deus, como já o dizia Isaías: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, e que põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Significa que
que vamos em prol de trocar o bem por o mal e o mal por o bem. E há uma confusão tremenda na mente e no coração, na alma do ser humano, que não sabe, mas está em busca do Criador. E levantam-se inúmeras e inúmeras questões. No outro dia falava com um irmão que me dizia: depois de tantos anos, a única coisa que tenho são questões. E o nosso caminhar em Cristo e a nossa caminhada com o nosso Redentor é que possamos aprender que Ele é manso e humilde de coração, para que tenhamos nele a fluidez de dar resposta com convicção de fé, de tal forma que as questões possam ser respondidas. Significa que todas as definições hoje em dia e todas as certezas foram-se por água abaixo. Se nós nos recordarmos, irmãos, toda a gente conhece a história da criação. Quando o Senhor disse ao homem no jardim do Adão, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer à vontade. No entanto, da árvore do conhecimento e do bem e do mal, desta não comerás. O que é que estava Deus a querer dizer-nos? Aquilo na realidade que Ele estava a querer dizer-nos é: não te armes em Deus. Não queiras ser Deus. Não comeces a tentar definir e redefinir aquilo que está bem e aquilo que está mal. Mas pensamos, eu quero fazer-te uma pergunta. Na realidade, o que é que o homem fez? Na realidade, o que é que nós fizemos? Tirámos de Deus, da sua mão, a balança e o cajado. Julgámos a sua justiça, em suma, tornámo-nos o Deus do nosso Deus. E essa é a realidade. Banhados em hedonismo e relativismo que assola a igreja, que assola a família cristã, na qual se quer redefinir o que está bem e o que está mal. Quer-se definir a forma como devemos agradar a Deus ou a forma como devemos chegar à sua presença. Mas pensa bem, hoje em dia, o que é que mais se defende? Uma das coisas que mais se defende hoje em dia são as árvores. As árvores são-lhe dadas nomes. E muita gente faz da sua causa a defesa das árvores. Mas eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer para defender a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que é que tu fazes? Parece que cada vez mais, em vez de termos afirmados os pés na rocha, temos os nossos pés afirmados numa fina camada de ar e levitamos. Parece ser que muitas vezes nos esquecemos de onde vimos, muito menos sabemos onde estamos, e então a grande dúvida é para onde vamos. E eu queria contar-vos uma história de um homem que está localizado na Bíblia. A história de um homem que era um engenheiro civil, um homem que estava bem colocado, que vivia num palácio. Esta história passa-se mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E este homem servia no palácio, servia ao rei, o rei Artaxerxes. E este homem chamava-se Neemias. Este homem, depois de ver que um dos seus irmãos, que se chamava Anani, tinha voltado da terra dos seus antepassados, tinha vindo de Jerusalém, no seu coração a primeira coisa que lhe veio foi fazer uma questão. Assim que viu Anani, disse-lhe: diz-me como é que se encontra a terra dos nossos pais. Anani respondeu-lhe: o povo está em aflição. Alterou o seu sistema de valores. Em consequência, ficou em cativeiro. Os muros estão destruídos. Já não existe forma de apresentar defesa. As portas estão queimadas. Pode entrar e sair qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de ideal que o povo, em suma, está em ruínas numa cidade que está em ruínas. Vejamos que este homem podia ficar ali e simplesmente, tratar de influenciar o rei e pedir que lhe enviasse alguns profetas a Jerusalém, alguns predicadores. Mas vemos, a palavra de Deus ensina-nos que, passado aproximadamente à volta de uns 4 meses, depois que este homem jejuou e orou, o rei olhou para ele e viu
no semblante dele a sua tristeza, a carga que existia dentro do seu coração. Irmãos, o grande problema hoje em dia é que grande parte dos filhos de Deus anelam ter um cargo ministerial, mas não têm uma carga no seu coração. O ministério é uma plataforma para satisfazer o seu hedonismo. O hedonismo está mascarado em religiosidade. Este homem não era um homem que ia em prol de gratificar-se a ele mesmo, estando bem situado e tendo a capacidade para influenciar um rei, senão que ele contristou-se no seu espírito ao receber a carga pelo seu povo, pela cidade dos seus antepassados. Pergunta a ti, carga é que tu tens no coração? Ou simplesmente queres alcançar algum tipo de entendimento para receberes um cargo e possas usar esse cargo em prol de satisfazer os teus propósitos, o teu hedonismo? O rei olhou para ele e viu-o triste. Quero fazer aqui simplesmente uma à parte. É que naquele então os servos dos reis não podiam manifestar emoções. E quando Neemias tem a ousadia de servir ao rei com um semblante triste, na realidade Neemias corria o perigo de ser totalmente, provavelmente, inclusive, decapitado. Corria o risco de tornar-se num mártir por a carga que tinha no seu coração. Mas é de entender. O rei olhou para ele, viu-o triste e perguntou-lhe: o que é que se passa? Por que é que estás triste? E queria ler a partir de Neemias capítulo 2, verso 1, exatamente para seguirmos a transcrição desta história. Diz a palavra do Senhor: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Aterres, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que é que estás triste no teu rosto? Visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi de sobremaneira. Neemias sabia o risco que corria ao estar a manifestar as suas emoções. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros do meu pai está assolado e tem sido consumida as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que é que me pedes agora? Vejamos a quantidade de perguntas e de respostas. Neemias era um especialista em apologética. E essa apologética não a tinha aprendido numa universidade bíblica, se não tinha aprendido na sua comunhão com o Deus dos seus pais. Então o rei me perguntou: o que me pedes agora? E eu gostaria de sublinhar esta frase, gostaria que tu a pudesses sublinhar aí. E ele diz: orei, pois, ao Deus do céu. Automaticamente há uma pergunta, mas Neemias, nós podemos ver, será que se afastou para orar? Automaticamente, quando quando o rei lhe faz uma resposta, ele: orei, pois, ao Deus do céu. E em 13 capítulos vemos repetida esta frase 11 vezes, saída da boca de Neemias. Orei, pois, ao Deus dos céus. Quando tentaram desanimar, orei, pois, ao Deus dos céus. Quando veio do ardil de Sambalat, Gesem e Tobias a querer ferir-me, orei, pois, ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do agrado do rei, se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertencem à casa e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei, mas Deus, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Amém. Orei, pois, ao Rei dos céus. E quando orei, pois, ao Rei dos céus, a graciosa mão de Deus recaiu e estava sobre Neemias,
tal forma que o rei concedeu-lhe tudo aquilo que ele necessitava. Inclusive, permitiu que fosse ele a estabelecer o prazo do tempo que necessitava. Aqui vemos algo, e vou-te fazer outra vez a mesma pergunta que é o título desta mensagem. Não há uma causa? Porque o coração das pessoas parece que se aligeira e parece que andamos na vida sem causa. E parece que não estamos chamados como filhos de Deus a defender uma causa. Não há uma causa. Aqui o que vemos é uma causa. E não só vemos uma causa, senão que vemos uma pessoa a ser chamada e preparada por Deus para responder a essa causa. Temos todos os dias um desafio para construir os muros. Sim, porque os muros estão derrubados. Os muros dos valores éticos, familiares e morais estão derrubados. Vale tudo. As portas... E vou à família porque a família é o pilar da nossa comunidade. Amém? As famílias têm os seus muros derrubados. As famílias têm as portas queimadas. E estão em aflição. E não têm resposta. Temos uma pessoa que podia estar a desfrutar dos prazeres do palácio e provavelmente podia se tornar como que um pouco mais espiritual, aparentemente, e poderia continuar a jejuar e a orar à distância da causa. E isso passa muitas das vezes que nós temos muita carga, ou aparentemente parece que estamos vocacionados para tal, mas estamos muito longe de responder às perguntas, à necessidade que necessita uma resposta. E ele, de repente, no seu palácio, a servir comodamente, há uma voz que é a voz de Deus e que lhe diz: eu quero que sejas tu, Neemias, a reconstruir um muro. E neste processo, eu queria apontar alguns pontos, para não tardarmos muito, mas pontos pelos quais gostaria de despertar em ti a atenção. Já te perguntastes que causa é que defendes? A Bíblia ensina no livro dos Provérbios que cada homem proclama a sua bondade ou verdade, dependendo da versão bíblica, mas, no entanto, homem de verdade, quem o encontrará? Um homem de verdade é aquele que tem uma carga na sua alma e já identificou a carga que Deus depositou no seu coração e busca não responder à carga de satisfazer-se ou simplesmente defender a sua causa, mas sabe que a primordial causa da sua vida é responder à causa da verdade do Evangelho. Amém? É fazer o Evangelho claro, de tal forma que todos possam ter uma resposta às suas questões, de tal forma que todas as necessidades encontrem resposta. Não pela capacidade do homem, mas pela capacidade da natureza divina de Jesus Cristo a operar na vida daquele que recebe a carga do coração de Deus. E eu queria que tu escrevesses ou apontasses o primeiro ponto desta, por assim dizer, destes estágios da reconstrução do muro, das portas, da cidade, a volta a dar ânimo a um povo que estava afligido e decaído. Eu quero dizer-te uma coisa. Há muitas pessoas que têm cargos, mas têm pouca carga. E não se podem aliviar a carga dos demais. Não podem suportar a carga dos demais, exatamente porque a palavra de Deus ensina: suportai, pois, as cargas uns dos outros. E o primeiro ponto é: jamais aliviarás ou levarás uma carga até que a sintas na tua alma. A questão é que a carga não vem nascida do nosso próprio eu, senão que nos é dada por Deus. Já perguntaste a Deus qual carga Ele deseja que tu suportes? Qual é a carga que Ele deseja que tu alivies? Já lhe perguntaste a Deus? Ou tu mesmo tens a tua própria carga, a tua própria causa? Estes muros destruídos
são um simbolismo não de uma estrutura física, mas sim um simbolismo de uma igreja destruída. Uma igreja na qual entrou o relativismo, o hedonismo, os valores humanos. São uma analogia, os portões abertos. Famílias que deixam entrar pelos seus lares todo tipo de doutrinas, todo tipo de mensagens. Famílias que estão localizadas na sociedade e que muitas delas dizem Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe delas, porque na realidade, ao ter os muros destruídos e as portas queimadas, não têm limites para poder responder apologeticamente àquilo que é necessário, que é responder à causa do Evangelho. Por assim dizer, entram influências do bem e do mal. Dizem-se qualquer tipo de barbaridades, mas tudo longe da capacidade de resposta que nos requer poder responder com mansidão à esperança que há em nós. Pergunte se tu tens uma carga e se tu tens uma causa. Famílias que permitem que os seus filhos cresçam sem limites. Tal qual é a consequência daquele povo. O povo de Israel continuamente ficou em cativeiro porque transgrediam a lei de Deus, porque trocavam o bem por o mal, porque redefiniam de acordo àquilo que eles pensavam, sentiam e viviam circunstancialmente e transgrediam a lei de Deus. E as mãos de Deus, a cobertura do Senhor se afastava e permitia que o povo ficasse em cativeiro. Há mentes e corações em cativeiro. Reparem uma coisa que Provérbios 16:22 diz: o entendimento para aquele que o possui é uma fonte de vida. Porém a estultícia, a loucura, é o castigo dos insensatos. O entendimento da vontade de Deus, o entendimento da causa do Evangelho, o entendimento do porquê fomos chamados. Paulo escreveu aos Efésios, dizendo-lhes: tudo isto eu digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como os gentios, na vaidade, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, tornando-se insensíveis, entregam-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o ouvistes e se é que nele fostes instruídos, conforme a verdade que há em Jesus. Amém. Que afirmação tão profunda de Paulo. Que não andeis mais como os gentios, na vaidade, na verdade da sua mente, entenebrecidos com a dureza de coração, afastando-se da presença de Deus e indo em pós de todo o tipo de ideais que na realidade vão de encontro à causa do Evangelho. Tornando-se insensíveis à necessidade. Há pessoas que não são sensíveis à necessidade alheia. Não têm limites para lidar com as pessoas que estão à sua volta. Não conseguem discernir a resposta que aquele coração necessita. Porque estão entenebrecidos, vão em pós da sua vaidade, em pós da sua verdade. Alheiam-se da verdade do Evangelho. Alheiam-se do entendimento do porquê fomos chamados e comprados pela preciosa sangue de Jesus Cristo. No ministério algumas pessoas dizem, porque não sou nada nem ninguém, mas às vezes viajo a alguns sítios e tenho a oportunidade de ver tanta necessidade. E alguns dizem, que bom que viajas, que vais aqui, vais ali. Tens a oportunidade muitas vezes de conhecer e de atender a algumas necessidades. Mas sabes qual é a pior carga? É sair dos sítios de onde vais e teres a consciência que há tanta necessidade por atender. E chegares ao sítio onde vives e viveres com a plena consciência que há tanta necessidade que atender e que haveria tanta gente já que teria de deixar de ser filho e ser pai e ter a capacidade para responder a essas necessidades. Essa é a grande dor do coração de Deus. À tua volta tens muitas necessidades. Não precisas de ir à África, não precisas de ir aos países oprimidos da Arábia. Tens muita necessidade à tua volta. Pergunte. Tens uma causa, conheces uma causa, tens uma carga? És capaz
de responder à necessidade alheia que está a teu lado? És sensível? Muitas vezes ficas sensibilizado e emocionado, recebes uma palavra, vens ao culto, o Espírito Santo toca-te, mas é como um breve escalafrio, que vai e que vem, como o turbilhão das grandes tempestades que se levantam hoje em dia. Vão, destroem e vêm. Assim, muitas vezes, são o posto de emoções da nossa alma, porque a firme convicção de fé não existe no nosso coração. Somente há um lugar que pode albergar tanta dor. Quem poderia jamais levar tanta carga, tanta dor daquilo que passa no dia a dia neste mundo? Milhares e milhares de pessoas morrem, são abusadas, são vítimas. E a igreja foi chamada para dar resposta. Tu foste chamado para dar uma resposta. Tu estás a ouvir a palavra de Deus e estás a relacionar-te com Deus para que possas ter não só uma carga, senão recebas a graça de Deus para que possas responder a essas necessidades. Mas só há um lugar onde possa albergar tanto sofrimento. E esse lugar chama-se o coração de Deus. Ele suporta todo o sofrimento. Jesus Cristo sobre as suas costas levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Tamanho peso sobrecarregou nas suas costas, diz aí, pregado, ensanguentado a sangue, derramando a sua sangue na cruz do Calvário. Mas essa carga, esse sofrimento que tem Deus, Ele reparte-o. Ouve-me bem. Ele reparte-o a cada um de nós, conforme a capacidade que tenhamos para levá-la, para suportá-la. Deus não nos sobrecarrega. Nós é que nos sobrecarregamos, querendo não dar resposta à causa de Deus, mas dar resposta à nossa própria causa. Ele divide a sua carga. Ele compartilha. Pergunto uma vez mais. Já descobriste a carga que Deus colocou no teu coração? Porque há muita gente que não sabe nem sequer a causa nem a carga que Deus coloca no seu coração. Pergunte se estás aqui nesta nação de Portugal, sentes carga por este país? Estás inserido nesta comunidade, no ICCM, no Ministério Remar, sentes carga por este ministério? E quando digo, as pessoas pensam não sempre que um ministério é uma estrutura, o país é uma estrutura. Não, são pessoas. Não há país sem pessoas e não há ministério sem pessoas. Jesus Cristo não veio a dar a sua vida por estruturas. Ele veio a dar vida pelas almas, pelas vidas. E quem necessita as respostas são as vidas e não a estrutura. Dando a resposta às vidas, fortaleces a estrutura que Deus está a levantar. Pergunte se tu sentes a destruição cá à tua volta. Pergunte se tu estás sensível a ver como os valores, e muitas vezes mesmo em ti, se deterioram e são alterados. Pergunte se tu estás sensível a ver como o antissemitismo, o antiteísmo vai de par em par neste mundo, infiltra-se nos sistemas de educação e assolam as nossas comunidades. Pergunte se tu estás sensível a isso. Ou também já estás empapado do relativismo. Podes sentir o hedonismo. Podes sentir como as pessoas somente vão em busca do seu próprio prazer. E esse é o sumo propósito da sua vida. Pergunta ainda mais e sou mais audaz. Na tua vertente de filho de Deus, será que esse hedonismo encontrou lugar no teu coração? Pode estar sensível à crise de fé que existe. A grande diferença entre muita gente e Neemias é que Neemias sentiu sem ver. Quando ouviu, ele disse, caiu, jejuou e orou. Automaticamente ele recebeu a carga da parte de Deus. Automaticamente ele ouviu o chamado da voz de Deus. E automaticamente ele foi diante do rei, correndo risco de vida, não tomando, por assim dizer, em consideração a sua própria vida, mas disposto a sacrificá-la para expressar ao rei
a dor que existia no seu coração, a carga, a causa que ele sabia que tinha sido chamado para defender. A segunda coisa que fez Neemias, que nós devemos fazer, é priorizar a nossa missão. Priorizá-la em oração. Neemias priorizou a sua missão orando e jejuando. A palavra de Deus diz que a igreja de Jesus Cristo prevalecerá mesmo contra o Hades. A igreja, quando ora, se fortalece. Há muitas pessoas que pensam que são mais fortes quando realizam coisas. Mas a palavra de Deus ensina-nos que nós somos mais fortes quando estamos de joelhos. Ensina-nos que as batalhas são ganhas em oração. E eu quero simplesmente apontar aqui 3 coisas. Quando nós oramos e quando nós realmente somos cristãos que oram, acontecem 3 coisas. Primeiramente, estamos a reconhecer a soberania de Deus e estamos a anular a nossa própria selfie, a nossa própria tendência a querer tomarmos o lugar. Porque, nomeadamente, quando começamos a orar, devemos fazê-lo desta forma. Pai nosso que estás nos céus, soberano altíssimo Deus, apresento a minha causa diante de ti. E quando nós levantamos a nossa oração ao Pai, aquilo que estamos a fazer é estamos a recordar-nos a nós mesmos: aquilo que tu fazes não tem tanta importância. Tu pensavas que tinhas soberania, mas a soberania é de Deus. Quando fazemos isso, estamos a colocar a Deus no local que lhe pertence, que é do sumo lugar da soberania, o sumo sacerdote, o sacerdócio de Melquisedeque, consumado em Jesus Cristo. Ao orar, estamos a reconhecer que não temos recursos, mas dependemos daquele que tem todos os recursos. Outra coisa que fazemos quando oramos, ou deveríamos fazer, porque somos cristãos com carga e com causa definida, cada vez que oramos, confessamos os nossos pecados. E Deus conhece o nosso coração. Quando oramos e estamos a sós com Deus, não podemos desempenhar nenhuma função. Não podemos pregar, não podemos evidenciar os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos propósitos. Então, a janela do showman fecha-se. E Deus vê o mais recôndito lugar do nosso coração. Quando fazemos qualquer outra coisa à parte de orar, na realidade, podemos evidenciar os dons, os talentos, as capacidades e as habilidades do ser humano. Portanto, não é tanta a glória de Deus. A maior glória de Deus sempre foi manifesta na Bíblia quando o seu povo se humilhava, invocava em oração o seu nome. Várias vezes a palavra diz aos sacerdotes que se pusessem em silício entre o homem e o altar, gemessem e orassem para que viesse o auxílio e o socorro de Deus. Quando nos ajoelhamos na sua presença, estamos só nós e Deus. Não podemos impressionar a Deus, nem podemos impressionar a ninguém. Somos aquilo que somos. Vamos recordar-nos daquilo que nós temos falado aqui acerca do selfie. Recorda-te de Jacó em Peniel. Jacó em Peniel tratou de lutar com Deus, com o anjo, que era Deus, até à alvorada. E ele determinou-se a lutar. Mas vê bem, Deus faz-lhe uma pergunta ao fim e diz-lhe: qual é o teu nome? Eu queria perguntar-te qual é o teu nome. Porquê é que Deus lhe pergunta a Jacó qual é o seu nome? A razão pela qual ele pergunta é porque aquele Jacó já tinha ludibriado o seu irmão Esaú para adquirir dele a progenitura. Em seguida maquina com a sua mãe para enganar Isaac, seu pai, já cego e de idade, e obter a bênção do pai. Levou tudo isso a cabo. E Deus pergunta-lhe, depois dele dizer-lhe a Deus: não te deixe até que me abençoes. Deus pergunta-lhe: qual é o teu nome? Tu crês que Deus não sabes qual é o teu nome? Tu crês que Deus não sabia quem era Jacó? Sabia ou não sabia? Mas quando ele fez aquilo, ele estava a dar-lhe a oportunidade de dizer: Senhor, apanhaste-me. Sou Jacó. Sim, eu, o que engano, o que suplanto, o que maquino, o que trato de fazer e satisfazer-me a mim mesmo. Sou eu. Então Deus disse assim:
a partir de agora, já não és Jacó, senão que és Israel. És príncipe. Deixaste de ser enganador e és príncipe. E és aqui que faço um pacto contigo. O mesmo pacto que fiz com Abraão e com Isaac. E será de ti uma grande nação e serás abençoado. E todos aqueles que te abençoarem serão benditos. E todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Amém? Qual é a diferença? Ele confessou quem era. E Deus pergunta-te, qual é o teu nome? Como é que tu te chamas? A terceira coisa que acontece quando nós oramos é que ao orar é a tua fé que te carrega. Mas aquilo que passa hoje em dia é que na realidade é que em vez de ser a fé em Deus que nos leva e que nos carrega, grande parte das vezes somos nós que suportamos a fé em Deus e que a queremos carregar e que a queremos levar. E então esgotamos-nos. Porque levares às tuas costas o infinito, o peso do infinito é grandioso, é grande. É como uma criança. Simplesmente exemplificar. Recordam-se daqueles cavalinhos de madeira que havia há tantos anos, que hoje em dia também, já no revivalismo da cultura, volta a existir aqueles cavalinhos que se entregavam aos meninos, e o menino agarrava, sentava-se no cavalinho todo contente, e começava a mexer o cavalinho, e dizia, ai que maravilha, o cavalo está-me a levar a algum lado. Equivocado. Era ele que estava a fazer mexer o cavalo. Assim é o cristão. Que não ora, que não tem comunhão. Carrega às suas costas a fé. E ele pensa que é a fé que o leva, mas é ele que está a levar a fé. E isso é extenuante. Quando oras ao Senhor, tu não estás a transformar naquilo que tu sonhas ser, mas estás a transformar-te no sonho que Deus tem para a tua vida, no propósito que Deus tem para ti. C.S. Lewis, quando escreveu as suas cartas, de certa maneira controversas a Malcolm, que é um título dos livros, cartas de um livro de C.S. Lewis a Malcolm, apresentando-se de uma forma séptica, dizia-se, quando oro, há só uma voz, e parece que sou só eu que falo como se estivesse a sonhar. Eu oro e sonho que essa única voz na oração és tu, Senhor, a tornar realidade o teu sonho em mim. Estamos aqui? Bom dia a todos. Amém? Há muitas pessoas que dizem, não, tu, para que orar? Se quando oras é só a tua voz. Mas se essa voz não é a tua voz e é simplesmente a voz de Deus a responder às orações do seu povo e a fazer realidade em ti o seu propósito e o seu sonho, pensa nisto. O terceiro ponto, que vamos já terminando, do estágio de Neemias, foi que ele não só pediu as cartas, ele não só pediu ajuda ao rei, senão que ele sabia que não podia fazer nada à distância. Diz comigo, proximidade. Ele dirigiu-se para a cidade, rodeou a cidade pela noite, viu o caos em que estava a cidade, ele viu como aquelas pessoas tinham desânimo, viu como aquelas pessoas não tinham vontade de fazer nada, o seu sistema de valores estava decaído, o seu sistema de buscar a Deus, de congregar-se para ler a palavra de Deus, estava sucumbido pelo chão, não liam já a palavra de Deus, não se congregavam. O sacerdote Esdras desse então, que foi aquele que ao fim, uma vez mais, neste caso, levou a cabo o retomar da leitura da palavra de Deus, quando se concluiu a construção dos muros, foi tremendo. Foi dado então, repartiram-se os lugares, as casas, repartiu-se as funções aos levitas, e diz a palavra de Deus que então abriu o sacerdote Esdras no templo a Torá, e começou a ler, e todo o povo ansioso ouvia para recobrar entendimento. Amém? Ele não decidiu ficar longe. E tu tens de te aproximar. Para que nós possamos ter essa mensagem de esperança, essa mensagem na qual dizemos que acreditamos, que vivemos, não podemos estar ao longe, temos que estar perto. Tens que estar perto da necessidade, tens que sentir a necessidade dos demais tem que afetar-te no teu íntimo, no teu coração. O Espírito de Deus tem que golpear a tua alma para que te aproximes, para que dês respostas.
faz-te estar mais perto dos desafios, mais perto da necessidade, por mais horrenda que ela pareça. Porque não podemos simplesmente fazer o trabalho desde um púlpito ou desde um lugar onde congregamos. Há que ir às ruas, há que ir às praças, há que ir aos lugares mais recônditos, onde iria Jesus Cristo, onde há essa necessidade, e não ficar no conforto do palácio. Há que sair do palácio. Para reconstruir famílias, para voltar a edificar muros, para voltar a reconstruir as portas, há que profundizar e não simplesmente sermos uns cristãos superficiais. Aleluia! Tudo está bem, irmão. E detrás dessa capa, o que é que há? Que necessidade, que questões, que perguntas é que tens? Escolhemos ficar pela superficialidade. É mais confortável. É mais confortável e aparentemente parece que defendemos a causa, uma vez mais, com muita cera. Temos que atirar para voltarmos à sinceridade com o nosso Deus. Deus chama-te para que te aproximes à necessidade alheia. Deus chama-te para que tu saias do teu palácio, da tua comodidade, daquilo que tu pensas que necessitas simplesmente para ti e para a tua família. Ai, os meus! Senhor, põe este meu filho à tua esquerda e este à tua direita. Ai! Ai daqueles que trocam o bem por o mal e o mal por o bem. Isaías 5. Se tu não te aproximas das necessidades, muitas necessidades ficarão sem resposta. Muitas perguntas ficarão por responder. Muitas. Se tu simplesmente ficas ao longe no teu palácio. Quarto ponto e último. Evita a parálise do pessimismo. Evita. Sim, é verdade. Neemias, quando começou a reconstruir o muro, o que é que se passou? Recordem-me vocês. Aqueles grandes, Sabalat, Tobias, Gesem, trataram de infundir escárnio. Irmão, quando tu vais aos sítios onde ninguém espera ver um filho de Deus, vai haver escárnio. Vais a esse lugar porque sabes que há aí uma necessidade. Eles conspiraram contra Neemias. Eles trataram de infundir desânimo. Eles trataram de intimidar. Eles tratar de semear aquela cisanha para gerar um conflito interno. Fizeram ardis para tratar de ferir a Neemias. Caluniaram-no. E, inclusive, atraiçoaram Neemias. O incrível disto é que isto também ocorre dentro do povo de Deus. O escárnio. A palavra de Deus ensina nos Salmos: não me sentarei à mesa com os escarnecedores. Vem bem aquilo que sai pela tua boca, porque me entristece ver como as pessoas entram em qualquer lugar e simplesmente soltam uma saldez para se fazer notar. E, caros irmãos, chamam-se filhos do Deus Altíssimo. Não me sentarei à mesa com os escarnecedores. Não escarnecerei do meu irmão. Aquilo que está bem passou a não estar bem, passou a estar mal. Trocaram-se as coisas. Mas o que é que eu vou fazer? Será que eu tenho capacidade? Neemias tinha carga, e essa carga identificada pela causa foi aquilo que lhe deu a graça de Deus para ele poder levar a cabo. Ele era um engenheiro civil, sim. Neemias, caso muitos não saibam, era um engenheiro civil. Mas ele estava a servir como copeiro a um rei. E não mudou, não alterou. As suas motivações não alteraram, porque saiu do palácio e foi liderar um povo e viu toda aquela adversidade. O pessimismo não assolou o seu coração. Sim, porque muitos vão tentar atemorizar-te quando tu dás resposta com mansidão da esperança que há em ti, no nome de Jesus Cristo. Não desista, porque Deus chamou-te. Deus chama-te. Deus chama-te para transformar-te, para preparar-te. Ele dá-te uma causa, chama-te, sensibiliza-te com essa causa e depois dá-te a graça para que tu possas ter a resposta de Deus para essa causa, para essas necessidades. Deus chama-te para que tu não fiques intimidado com os desafios, mas que vás responder a esses desafios e a estas respostas
não no teu eternismo. Esse homem hetero, capaz de solucionar, preparado, crendo-se que ele mesmo pode fazer a obra de Deus. Deus não nos chama para que nós nos tornemos o Deus de Deus. Deus chama-nos para que nós nos humilhemos baixo a sua poderosa mão e Ele, a seu tempo, nos exalte pela sua maravilhosa graça e obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Amém. A comunidade e a sociedade foi reorganizada, porque Neemias continuou, animou o povo, e o povo teve ânimo, mas isso requereu, caros irmãos, compromisso e sacrifício. Sacrifício ao eu. Há muitas histórias e quero terminar com 2 histórias. Uma coisa que me dá por ler de vez em quando para recordar-me que fomos chamados ao sacrifício é algumas histórias que estão relatadas no livro de John Foxe dos mártires. Hoje já não há martírio para grande parte dos cristãos ocidentais. Vivemos em plena linha reta. Mas em Atos, quando a palavra de Deus descerá sobre vós o poder, traduzido do grego, significa vos dará o poder para poder ser mártires, tal qual como foi Estevão e tal qual como foram tantos dos discípulos de Jesus Cristo. E muitos seguiram. Havia um jovem que vivia nos arredores de Roma, que se chamava Telemacos. E Deus chamou-o naquele espaço temporal para que ele entrasse em Roma e fosse direito ao Coliseu. E assim ele fez. Entrou em Roma, foi direito ao Coliseu, entra no Coliseu e começa a dizer: parem já estas orgias e estas matanças em nome de Jesus Cristo. E era uma voz, sofreu carne. Este está maluco. Os gladiadores na praça deram-lhe encontrões. Um carro passou por cima de Telemacos. E Telemacos, no seu último suspiro de vida, dizia: parem já, no nome de Jesus. Este foi o seu último suspiro. Fora do seu conforto da casa, fora da opressão que havia, da perseguição que havia em Roma aos cristãos. Quero terminar com esta história, uma história muito simples. Uma história que muitas das vezes, e queria pedir aos irmãos do louvor que subissem, uma história que muitas vezes, provavelmente, tu já a vivestes. Um dia uma criança vê a sua mãe a chorar. Ela estava a ter um dia difícil. Muitas vezes as mães e os pais têm dias difíceis. E esta criança, uma criança da volta de 5 para 6 anos, vê a sua mãe a chorar. Então a criança aproxima-se, porque é necessário estar próximo. É necessário ter proximidade. Aproxima-se da sua mãe. Agarra-lhe numa das suas mãos e dá um beijo à mãe. E então agarra com a sua outra mão direita, agarra na mão e faz o gesto de colocar-lhe algo na mão, que ele não tinha nada, mas estava a colocar-lhe algo na mão. E diz: mamã, aqui te dou um pouco de coragem. Um pouco de coragem. É necessário ser corajoso. É necessário ser corajoso para sentir a carga, para sair do palácio. É necessário. Essa coragem não a têm os homens, essa coragem provém da natureza divina de Deus. Mas aquela criança, ao ver a mãe em aflição, nem sabia nem porquê, dá-lhe um beijo e disse: mamã, estou a dar-te um bocadinho de coragem. No dia seguinte, era o primeiro dia de classes. Aquela criança nunca tinha ido a nenhuma escola. O filme é aquele que todos aqueles que são pais já conhecemos. Chorava e berrava aquele menino que tinha no outro dia dado coragem à sua mãe, que não queria ir para a escola, não queria ir do seu lar, não queria sair do pé da mãe. A mamã põe-o no carro, senta-o na cadeirinha, no banco de trás, dirige o seu carro, o seu automóvel, até à porta da escola e a criança continua a chorar. Ela para o seu carro, abre a porta de trás, retira o cinto do banco da criança. Agarra a criança e dá-lhe 2 beijos. E então agarra-lhe nas suas 2 mãos. E numa mão, com a sua mão direita, vai e diz: meu filho, aqui te dou um pouco de coragem. E agarra na outra mão esquerda e coloca
sua mão fechada sobre a mão do seu filho e diz: meu filho, aqui te dou todo o meu amor. A criança automaticamente sai da cadeira do carro e com as suas duas mãos fechadas começa a caminhar direito aos pavilhões da escola, com as suas duas mãos fechadas, para que não lhe caísse nem a coragem, nem o amor que a sua mãe lhe tinha dado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz: pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e destas três, o maior é o amor. Aquela criança tinha recebido a coragem da mãe. Não estava muito preparada, nem sequer tinha vontade de ir à escola, mas ela estava sensibilizada com aquela simples mensagem: a coragem e o amor. E na realidade a Bíblia diz algo muito simples. Em verdade vos digo, se não vos converteres e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, não nos criemos ilusões. Os muros estão destruídos. As portas estão queimadas. E o povo, apesar que vestido com as suas capas cristãs, está em aflição. Quem vai como esta criança, com coragem e com amor? Deus está-te a dar a sua coragem, simplesmente agarra. Deus está-te a dar do seu amor. Porque é Deus quem opera em nós o querer e fazer. Eu quero pedir que te levantes neste momento e que feches os teus olhos. A palavra de Deus no livro de Filipenses diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares, como luzes, como um reflexo de Jesus Cristo. Deus está a chamar-te para dar-te a coragem e o amor que Ele já derramou por ti na cruz do Calvário, essa sangue preciosa que te perdoou. Por tal qual, como diz a palavra de Deus, com sabedoria se edifica a casa e com o entendimento esta casa se estabelece. Não precisas ser muito douto, só precisas de entender, de sentir e de sentir a carga na tua alma, atenda ao chamado. Leva carga no teu coração. Alivia a carga de alguém que já não os pode suportar. Prioriza a tua vida em oração e aproxima-te à necessidade, à mais horrenda que ela possa parecer. Não te afastes, aproxima-te. Não permitas que o medo te paralise, senão que defende a causa da verdade do Evangelho por a esperança que há em ti, depositada pelo amor de Deus, tendo esta certeza, tal qual como Paulo escreveu aos Filipenses: tendo por certo isto, aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de fim. Não é acerca do que tu podes fazer, é acerca do que tu permitas que Deus deposite no teu coração. Quando tu deixas que Deus deposite no teu coração essa carga, tudo na tua vida mudará. Aquela obra que então Deus não logrou fazer, aí a fará. E tu já não terás que carregar com a tua fé, cansado, extenuado, senão que tu orarás e a tua fé te levará e entenderás que Deus já depositou na tua mão a coragem e o amor. Fecha os teus olhos. E se ainda não recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus não leva em conta o entenebrecimento da tua mente, a dureza do teu coração. Ele simplesmente espera que tu recebas na tua mão a coragem que somente Ele pode dar e o amor que Ele mostrou. Se ainda não recebeste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu peço que tu feches os teus olhos e levantes a tua mão direita ao ar e ponhas a tua mão esquerda no coração. Se tu ainda não recebestes uma carga, não a tens identificada no teu coração, ou melhor, simplesmente se tu estás numa situação na qual podes identificar: sim, os muros da minha casa estão destruídos, as portas do meu lar estão abertas, é aqui que eu necessito que venha alguém da parte de Deus, que venha um Neemias, um reformador, e venha a reedificar com palavra de ânimo e de coragem. Se estás nessa situação, aí também onde estás, levanta
as tuas mãos ao ar e clama a Jesus. Porque quando tu oras, aí de onde estás, desde o teu ponto de necessidade, desde o teu ponto de entermecimento, desde o teu ponto de dúvida, é o Deus da verdade, a única verdade, o qual neles creem, fará de nós, nos libertará e fará de nós verdadeiramente seus filhos. Ele te vai aclarar porque Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Ele é o Espírito da verdade que te guiará a toda a verdade, que te libertará de todas as correntes do engano, te libertará das correntes de próprios sentimentos do hedonismo que há na tua alma, que te derrubará toda a classe de relativismo, porque não há nada relativo, sim há algo absoluto. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e agora reina à direita do Pai e deposita a coragem e o amor para que tu possas atender ao seu chamado, para que tu possas dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim que eu vou, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, deposita a tua carga no meu coração. Eis-me aqui, Senhor, sensibiliza-me. Eis-me aqui, Senhor, reforma-me, transforma-me conforme a tua imagem e semelhança. Eis-me aqui, Senhor, eu reconheço-te como meu Senhor e Salvador. Vamos adorar a Deus e levanta os teus braços ao céu e diz-lhe: Senhor, estou aqui neste lugar, eu ouço a tua voz, meu Deus. Ai, há tanta necessidade, tanta aflição que eu vejo à minha volta. Há aflição no meu coração. Em ti, Jesus, há resposta. Vem à minha vida, toma o controle da minha vida, transforma-me, Senhor. Muda-me, Senhor, quebranta o meu ser. Eu rendo-me diante de ti, eu rendo toda a minha vida, rendo todo o meu ser. Vem a mim, Senhor, nesta manhã. Vem, toca-me, transforma-me, Pai, hoje no nome de Jesus. Se atendestes a esse chamado, se atendes e ouves a voz de Deus, se o Espírito Santo está a compungir o teu coração, em sinal de pacto, simplesmente peço-te, saias aqui em frente para que oremos juntamente por ti. Sai aqui em frente, não te paralises, não tenhas medo, ouve a voz de Deus e permite que Deus faça a obra na tua vida. Eis-me aqui, Senhor, eu te rendo o meu ser, te dou a minha vida, faz a tua obra em mim, atende a esse chamado e passa aqui em frente. Passa aqui em frente, seja qual seja a tua situação. Se ouvistes hoje a voz de Deus, em sinal de compromisso diante do Deus dos céus, passa aqui em frente. Para que possamos orar e dizer tal como disse Neemias: orei, pois, ao Deus dos céus. Orei, pois, ao Deus dos céus. 11 vezes disse Neemias: orei, pois, ao Deus dos céus. Vamos orar, pois, ao Deus dos céus, para que Ele possa operar na tua vida. Pai, hoje no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor. Vem. Sim, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Sim, Senhor. Queremos adorar-te, Pai. Shakari darabashiri.